Bom dia, boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre dores crônicas, como a alimentação, como vários tipos de alimentos causam mais inflamação no nosso corpo, né? São os alimentos inflamatórios e como isso afeta nossas dores, nossa coluna, como afeta nossas articulações, tá? Então vai ser uma live que é mais uma aula do que uma live, né? As minhas lives parecem aula mesmo. Então, você vai aprender o que você deve evitar, né? Não adianta a gente ficar só apertando pontos. Acabamos de fazer o workshop, né, de bem com sua coluna, onde eu ensinei você a tratar cada parte da sua coluna. Você que está aqui, você participou do meu workshop? Responde se você participou. Então, você aprende os pontos, aprende a tratar a coluna. Mas você também tem que aprender outras formas de cuidar da sua coluna, das suas dores na articulação. Você fez ontem à noite, se assistiu aqui, participou da minha live sobre dores nas articulações. O método do Finger Yoga, que é toda a mão, que a gente tem todas as articulações do corpo estão nas mãos e como você vai tratar. Então, também você não pode ter uma expectativa que você vai só apertar um pontinho aqui do seu joelho, por exemplo, né? Que eu ensinei aqui. Quem não assistiu? Sim, maravilhoso. Fizeram um workshop, Jane. Obrigada, viu? Obrigada por vocês participarem, por vocês responderem. Aqui também participar da live, participar do workshop. E a aula de ontem vocês também assistiram? Se não, foi ontem à noite, minha live sobre articulação. Então, é isso que eu estava falando. Então, você aprende aqui a tratar o seu joelho, você aprende aqui a tratar a sua cervical, tá? Mas você fica só no pontinho. Você tem que ser um todo, porque a gente é tudo. Então, você acha que o que você come não interfere na sua coluna, não interfere nas suas dores? Né? Claro que interfere. Né? Uma artrite, uma artrose é uma inflamação, é chamada osteoartrite. Dores articulares, em geral, são inflamações crônicas já no nosso corpo. Então, é isso que a gente vai estudar aqui, isso que a gente vai aprofundar hoje, e você vai poder melhorar mais ainda, não só utilizando os pontos das terapias orientais, os pontos terapêuticos, mas também coisas que você pode fazer por você, em termos de evitar certos alimentos, comer certos alimentos, se cuidar melhor de uma forma completa, né? Porque aquilo que a gente come vira nosso corpo, né? Vira nossas células, é absorvido lá no intestino, os nutrientes, e forma todo o nosso corpo, os ossos, os músculos, as articulações, o cérebro, o cabelo, tá? Começa a cair o cabelo, é o primeiro sintoma de inflamação crônica, é queda de cabelo, tá? Então começa a cair seu cabelo, você acha que tá tudo bem. Ah, não, é idade, é não sei o quê, é pé. Não, pode ser um sinal de inflamação crônica, tá? Então, eu quero agradecer a vocês que já se inscreveram no curso. Hoje é o último dia de inscrição para o curso Viva em Paz com Sua Coluna, que é o meu curso completo, né, mais profundo de como você curar suas dores, tá? Então, nosso workshop foi um sucesso. Vocês não imaginam a felicidade que eu tô, né, junto com a minha equipe, do sucesso do workshop, de tanta gente que participou, de tanta mensagem que a gente recebe, que a pessoa melhorou, que ela estava assim, ficou assado, que houve uma transformação, né? E fizemos aí uma semana toda, juntando com as lives de segunda e terça, uma semana toda de aulas aqui para você, né? Então eu fico muito feliz com isso, tá? Com seus testemunhos. E hoje é o último dia para se inscrever no curso, tá? Hoje já não tem o desconto que a gente deu lá no primeiro dia, deu um pouco no segundo dia. Então, hoje já está o preço normal, que é R$ 1.397, e tem a opção de comprar também em 4 parcelas por boleto, tá? Para quem não usa cartão de crédito, quem prefere o boleto, tem 4 parcelas sem juros no boleto.
Aí dá R$ 349,25. Também você pode comprar assim, tá? Mas ainda tá lá aberto, vai até, que nem Cinderela, até 11h59. 12, aí a gente já encerra as inscrições, tá? Então, você que já se inscreveu no curso, fala aqui pra gente que você se inscreveu e parabéns, tá? Porque vocês estão me ajudando a levar isso para milhares de pessoas. Vocês têm que entender a minha alegria e de compartilhar isso com vocês. Por quê? Porque eu sou uma terapeuta corporal que trabalho desde antes de eu ir para o Japão, eu já fazia shiatsu nas pessoas, tá? Então, assim, com 20 e poucos anos eu já comecei a trabalhar, mesmo antes do Japão. Eu considero o Japão a minha formação, então eu falo que eu tenho 35 anos de formação, mas antes de eu ir para o Japão eu já fazia shiatsu aqui no Brasil, tá? Então eu me inscrita, tá ótimo. Farei o próximo, ótimo também, sim, se inscreveu, tá? Então, muito obrigado por você se inscrever, porque você me ajuda a fazer esse trabalho. Então eu estava falando da minha alegria de ver assim que durante todo esse tempo eu atendi aqui, mas eu tenho um limite de atendimento, né? Ou eu dou um curso presencial que é no máximo para 10 pessoas, né? Não dá para dar um curso para muita gente, todo mundo tem que ver ali os pontinhos e tudo. Eu tenho um espaço que também não é tão grande, e se eu colocar 200 pessoas eu não consigo ensinar os pontos, não é verdade, num curso? E aqui os atendimentos também têm um limite, eu tenho um limite físico, eu posso atender 6 pessoas num dia, eu não consigo, minha sessão dura 1h30, então assim, eu não consigo atender mais que isso, né, fisicamente. Então, tem sempre um limite, né, aonde eu posso chegar, o que eu posso ensinar, até onde, quantas pessoas eu chego, e aqui, através da internet, através desse workshop, eu atinjo milhares de pessoas, né? As lives, as aulas foram muito vistas no Instagram, no YouTube, com milhares de pessoas. Então, eu recebo testemunhos e mais testemunhos o dia todo. Ontem eu recebi um testemunho muito lindo de uma mulher, que agora eu não vou divulgar o nome, porque eu sempre peço autorização para divulgar o nome de vocês quando eu falo, né? Então eu não pedi autorização para ela, mas ela é cobradora de ônibus, ela disse que está melhorando muito com os pontos. Eu falei que ótimo, né, a sua profissão, e comecei a imaginar ela no ônibus, eu nem sei que cidade ela mora, né, que ela pode fazer todo o finger yoga, toda a mão, né, enquanto ela está trabalhando, porque ela está lá sentadinha no ônibus e vai fazendo, ó, as articulações que eu ensinei ontem, o pescoço, a coluna, ela pode aprender toda a mão e fazer. Então tem profissões que você pode usar, assim como eu tenho cliente que é psicóloga, né, que é psicanalista, outra, então eu ensino, ó, você tá lá atendendo lá a pessoa, às vezes a pessoa está deitada no divã, você pode fazer a coluna, as articulações, os órgãos, tudo na mão. Então, isso eu vou vendo outras realidades que a gente está atingindo, né? Ou realidades de outras pessoas, vidas transformadas, tá? E vocês estão me ajudando a fazer isso, tá? Então, vamos entrar aqui no nosso assunto de hoje para você aprender o que você deve evitar na sua alimentação, o que causa inflamação, né? Como eu disse, uma artrose é chamada osteoartrite. Todo sufixo ite, gente, é inflamação, gastrite, sinusite, rinite, amidalite, bronquite, esofagite, cistite, osteoartrite, artrite, tudo é inflamação. Né? Então tem vários fatores que causam inflamação no corpo, tá? E um fator muito importante são alimentos inflamatórios, que a gente vai estudar um pouco isso, como a gente vai poder evitar esses alimentos para melhorar, para sarar. Então não é ficar só apertando ponto também, né? É um todo, tá? Lá no Japão aprendi a cozinhar, aprendi a comer
comer bem, comer comida saudável, tá? Não adianta a gente achar que é só ponto ou é só remédio, se você continua comendo um monte de coisa que te inflama, tá bom? Então, primeiro vamos entender o que é uma inflamação. Inflamação é um processo natural do nosso corpo e importante, muito importante. Inflamação é boa, tá? A inflamação é necessária. Ela é feita pelo nosso sistema imunológico, tá? Se não tivesse inflamação, a gente podia morrer, porque a inflamação nos protege a nossa sobrevivência, evita a nossa morte. Então, imagina o seguinte, a gente tem um sistema imunológico, tá? Que ele é composto de glóbulos brancos. O sangue é formado pelas plaquetas, pelos glóbulos vermelhos, ali tem o plasma, né, que é o líquido, né? E tem os glóbulos brancos, que são trilhões de glóbulos brancos que a gente tem, que é o nosso sistema imunológico, que são as nossas células de defesa do organismo. Então, imagina uma coisa. Por exemplo, você está andando lá, vai num lugar ali no meio do mato, você pisa num pedacinho no espinho de uma planta, um gravetinho de uma madeirinha que está ali no chão, ou num prego, né? Você pisa num prego enferrujado. Uma vez eu fui num restaurante japonês, pisei num prego enferrujado no restaurante. O que acontece ali onde você machucou no seu pé, na sola do seu pé, na planta do seu pé? Vai inflamar, não vai? Vai ficar um pouquinho de pus em volta. Às vezes ficou pedacinho dessa madeirinha, desse espinho lá dentro. Pode ser um micro espinho, pode ser um espinho de um cacto, daquele que você nem enxerga. Entra lá dentro e fica lá. Aí o corpo cria um pus em volta, né? São os glóbulos brancos que vão ali e inflamam a região. Para quê? Porque quando está inflamado, fica com pus para expelir aquele objeto estranho que está ali. A mesma coisa o corpo faz com bactérias lá dentro, né? Que aí seria uma infecção bacteriana, com vírus lá dentro, tá? Então o corpo produz, às vezes você olha a garganta lá no fundo da amidalite, tá toda com uma placa de pus, né? Amarela, grudada na sua amígdala, lá na sua garganta. Isso pode ser uma faringite, uma amidalite, né? Uma laringite. Então tá inflamado por quê? Porque ali são glóbulos brancos que produzem pus, né? Então, para proteger seu corpo, para sarar aquela mucosa. O que acontece é que quando a inflamação fica crônica, né? Você já não sara mais dela, aí é muito prejudicial, né? Esse exemplo que eu estou dando é uma inflamação muito boa, que precisa inflamar para você eliminar aquele corpo estranho do seu corpo. Quando você corta um lugar, tem uma cicatriz, uma ferida, quem que vem ali sarar tudo aquilo? Glóbulos brancos, tá? Isso acontece dentro da gente com vírus, com bactérias. Agora a gente teve essa experiência do vírus, né, da Covid, né? Então, o coronavírus. Então, o corpo gera uma inflamação e às vezes o corpo começa a inflamar demais, né? Que é a sequela que está dando. Então, a pessoa fica com sequela do Covid porque ele continua combatendo uma coisa que não está ali. Então, isso que são as doenças autoimunes, tá? O que eu falei, por exemplo, quando a inflamação ela fica crônica, ela pode gerar uma doença autoimune. Por exemplo, tá? O corpo vai dando sinais. Às vezes a gente não associa que isso é uma inflamação, tá? A gente pensa que é outra coisa. Por exemplo, a primeira coisa que acontece numa inflamação crônica é cair sua imunidade, baixa a imunidade. E aí os glóbulos brancos começam a atacar o próprio corpo. Eles pensam que ali tem um ser estranho, né? Que pode ser um protozoário, que pode ser uma bactéria, que pode ser um vírus, e ele começa a atacar o próprio corpo. Então ele ataca a própria mucosa do corpo, né? Então a primeira mucosa que ele ataca é a do intestino, que é a maior mucosa que a gente tem no corpo.
é dentro do nosso intestino delgado, que é muito fininha, muito sensível, cheia de microvilosidades. Então os glóbulos brancos começam a atacar ali, atacar as bactérias que a gente tem no intestino, tá? São 10 trilhões de bactérias que a gente tem no nosso intestino, que a gente hospeda aqui. Tem as bactérias boas e as bactérias ruins. As bactérias boas, elas ajudam o nosso processo digestivo, ela ajuda a fermentar a comida, para a gente absorver, ela ajuda na eliminação, ela ajuda na absorção dos nutrientes, então elas já trabalham juntas conosco. A gente já precisa delas, igual eu preciso de você. Eu preciso de você, para você me ajudar a levar isso para outras pessoas, tá? Eu não estou interessada em números, eu estou interessada em vidas transformadas, tá? É isso que eu fico muito feliz com o depoimento da moça, que é da mulher que é cobradora de ônibus. É isso que é o meu interesse, é isso que é a minha alegria, que você melhorou, que ela está fazendo, que ela está com menos dor, que ela trabalha sentado o dia inteiro naquele ônibus, pode apertar a mão. Então, você precisa me ajudar também, né? E a gente hospeda essas bactérias que ajudam o nosso trabalho do intestino. A gente já vive, elas já fazem parte da nossa existência. E tem as bactérias ruins, que se a gente come determinados alimentos, eles alimentam a bactéria ruim. Então, esse equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins no nosso intestino chama simbiose. Quando a gente desequilibra, um desequilíbrio na simbiose chama disbiose, tá? Então, essa disbiose, se a gente come só coisas que eu vou falar agora, que vai ser alimento para a bactéria ruim, as bactérias boas vão morrendo e as bactérias ruins ficam muito elevadas e o corpo começa a ver que tem muita bactéria ruim, começa a mandar glóbulo branco para combater as bactérias ruins que estão em alto nível no nosso intestino, aí inflama a mucosa do intestino. E aí começa a inflamar outras mucosas, começa a inflamar articulações. Então a gente tem, por exemplo, as doenças autoimunes, que é bem um reflexo desse processo inflamatório no corpo, desse processo do desequilíbrio dos glóbulos brancos. Porque quando que sobe muito glóbulos brancos? Quando a gente tem uma infecção no corpo, uma inflamação. Então aumenta muito os glóbulos brancos. Eles são bons, eles são nossa defesa, mas eles em excesso, eles começam a combater partes que estão até boas no nosso corpo, como uma articulação, tá? E aí vem, por exemplo, as doenças autoimunes, que são doenças como artrite reumatoide, que é uma doença que inflama as articulações, tá? É bem inflamação crônica. Tireoide de Hashimoto é inflamação crônica. O seu corpo começa a baixar o nível de T4 e aumentar o nível de T3, é tireoidite de Hashimoto, IT, tá lá a inflamação no nome, tá? Aí o corpo começa a atacar a mucosa do estômago, aí você tem uma gastrite crônica, aí você toma anos de antiácido, de remédio antiácido. Por que você não muda a sua alimentação para você sarar da sua gastrite, tá? Você sara e aperta os pontos, você sara da gastrite. Você vai continuar no remédio a vida inteira? Porque quando você tem uma inflamação crônica, você tem que mudar seus hábitos. Quando você tem uma rinite alérgica crônica, por exemplo, uma sinusite crônica, tudo é inflamação. Você tem que mudar seus hábitos. Quando você tem uma doença autoimune, lúpus, você não pode comer certas coisas, tá? Como açúcar, já vou falar os alimentos. Ou você tem esclerose múltipla, que é outra doença autoimune, é o corpo atacando o próprio corpo, são os glóbulos brancos atacando o seu próprio corpo. Então você tem uma artrose na coluna, né? Aí essa artrose vai para as articulações, artrose no joelho. Ontem a aula era sobre articulações, você não pode perder essa aula, tá? Você vai assistir essa aula assim que você puder. Quem não assistiu a aula de ontem está gravada aqui
no Instagram e está gravada no YouTube, para você tratar as suas dores articulares. Mas você também não pode perder essa live aqui, para você ver mais formas de você tratar. Então, você começa a ter osteoartrite, você começa a ter artrite nas articulações, artrose, seu dedinho começa a entortar, todo inflamado, tá? Aí você não tem mais mobilidade, aí prende o dedo gatilho aqui. Tudo isso é inflamação na articulação. Aí seu joelho tá todo detonado, você já não consegue mais andar. Aí a solução, a maioria das vezes, na nossa medicina, é cirúrgica, entende? Você já viu como que é uma cirurgia de joelho? A gente fica 6 meses para uma recuperação e olhe lá, entende? Não estou dizendo que você não tem que operar. Você vai decidir isso com o seu médico. Mas você pode prevenir muita coisa, você pode curar muita coisa, tratando de uma forma mais natural, mas sem cirurgia, sem remédio. Você vai ficar tomando remédio para dor articular? Remédio para dor articular é corticoide. Tem inúmeros outros efeitos, né, que causam defeitos, tá? Então, por exemplo, uma osteoporose que eu ensinei na aula do workshop, na aula 5, muitas vezes ela é medicamentosa. Se você tomar certos remédios de uso contínuo, até anticoagulante, remédios que têm glicocorticoides, você vai ter osteoporose, porque ele já não absorve mais o cálcio na formação do seu osso, tá? Então, evitar sair fora de remédio, gente, sair fora. Se não adianta você ficar tomando remédio a vida inteira para uma dor no seu joelho, você tem que fazer outras coisas, tá bom? Então, por exemplo, esclerose múltipla, vitiligo, artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, tudo são doenças, lúpus, doenças autoimunes que indicam inflamação no seu corpo. Então, você tem que mudar, tá? A primeira coisa que eu falei, que é a queda de cabelo como sintoma de inflamação, por quê? Porque a inflamação normalmente começa no seu intestino, no intestino delgado, através dos alimentos ali, tá? Que alimentam as bactérias ruins, ali já de cara, quando chega no intestino delgado, o doce, o leite, o açúcar, vai alimentar a bactéria ruim do intestino delgado, vai inflamar e vai cair o cabelo, tá? Então, cabelo caindo, intestino delgado inflamado. Aí já não tem mais nem a absorção dos nutrientes, aquilo que eu falei, que para osteoporose tem que tratar o intestino para absorver o cálcio, né? Absorver nutrientes. Às vezes você está tomando cálcio e não está nem absorvendo, porque seu intestino está tudo inflamado, você está com dor no corpo inteiro, você está com fibromialgia. Tem gente passando para mim que tem dor no corpo inteiro. Dor no corpo inteiro é inflamação crônica. Seu corpo está inflamado, você precisa mudar, entendeu? Ou você quer continuar inflamada, com dor no corpo inteiro? Não quer. Não quer porque senão você não estaria aqui assistindo a aula, não é? Você está aqui usando o seu tempo comigo, usando o seu intelecto, aprendizado, seu corpo, fazendo os pontos, é porque você quer melhorar. Você é que nem eu, você está correndo atrás das soluções. Você não quer ficar patinando ali no problema, não quer, entende? Então faz, eu vou te ajudar a melhorar. É para isso que eu estou aqui, é para isso que você está aqui, para fazer. Não é só para ouvir, achar lindo, ai que lindo, nossa, a Paula, essa live da Paula maravilhosa. Faz, começa hoje, não começa amanhã, tá? Cuidado do que você tem que fazer, tá? Então, vários sintomas de inflamação crônica. Primeiro eu estou explicando a inflamação para a gente entrar lá no que a gente vai fazer. Queda de cabelo, eu já falei, né? Baixa libido, porque quando se tem inflamação crônica, o corpo entende que você precisa sobreviver. Então tem coisas que não são tão importantes nesse momento. Primeiro você tem que sobreviver. E uma das coisas que ele faz, o corpo mesmo, ele baixa a produção dos hormônios sexuais, como a testosterona, porque nesse momento você não precisa procriar, você precisa primeiro sarar.
Primeiro sobreviver. Olha como o nosso corpo é inteligente. Então ele já baixa a sua libido, você não precisa de relação sexual, você não precisa fazer filho, você não precisa procriar a espécie, primeiro você tem que sobreviver. Baixa todos os seus hormônios sexuais. E aí? Aí você não tem libido, entende? É a primeira coisa também que acontece, uma das primeiras coisas que acontece. Outra coisa é as placas de gordura ficam na sua artéria. Isso é uma inflamação muito silenciosa e perigosa, porque começa a criar placa de gordura na artéria, em todas as nossas artérias, tá, no corpo. Então isso chama aterosclerose. Então você fica sujeito a trombose, sujeito a embolia pulmonar, a entupir suas veias, na perna, trombose, no pulmão, embolia pulmonar, no coração, infarto, no cérebro, AVC. Então começa a entupir suas artérias, seu sangue engrossa, porque tem gordura ali dentro, placa de gordura, tá? Porque a artéria fica machucadinha de inflamação, ela fica machucadinha, o corpo faz uma gordura para tampar aquele machucado, tampar e o sangue poder fluir. Fica buraquinho na sua artéria, fica espaços feridos. E aí vem placa de gordura, porque o sangue é líquido, é como se fosse uma água. E a gordura não mistura com água. Só que se essa placa descola dali e vai parar no seu coração, você tem infarto, tá? Então, gente, é importante, olha a sabedoria do corpo, tentando te proteger, né, das suas inflamações. E você lá ignorando tudo e comendo tudo que aparece na frente, né? E o seu corpo trabalhando para burro, para resolver as questões que você está criando também com uma má alimentação. Dores articulares, já falei, é inflamação crônica, começa a dor no dedo, nesse dedo, passa para esse, passa para o punho, túnel do carpo inflamado, tendinite nesse cotovelo, esse ombro eu não posso mais levantar, esse braço eu não posso mais levantar, tá? Eu falei para vocês que eu tenho 58 anos, vocês falaram que não acreditam, eu recebi um monte de mensagem aí que não acredita. Não, acredita, eu não faço invasivo, nada, não. É você cuidar de você, cuidar da sua alimentação. Aí tá com 40 anos, não levanta mais o braço, entende? Não vira mais pro lado, tá encrequilhado, é inflamação no seu corpo. Isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando para te ensinar, tá? Para te ensinar. É inflamação, precisa mudar, entende? Só vai piorando, tá? Aumenta o risco de câncer, inflamação crônica no corpo. Muito maior o risco de câncer que você vai ter de inflamar. Então, por exemplo, eu já falei para vocês da libido, da queda de cabelo, das articulações com dor, né? Do intestino inflamado e dores articulares e também o risco de câncer. Olha quanta coisa acontece, tá? No seu corpo. E as doenças autoimunes, que são gravíssimas, tá bom? Outra coisa, alimentos. Vamos lá para os alimentos que inflamam, tá bom? Deixa eu tomar uma água aqui, que eu tô falando bastante. Toma uma aguinha aí, água é importante. Já falamos da água, né? Para os discos aqui da coluna. Então vamos lá. Número 1. Não é na sequência de importância, tá? Na sequência que eu coloquei aqui, tô com um lembrete aqui que eu vou falando para vocês. Depende do que você usa muito, que é o pior. Se você usa muito açúcar, açúcar vai ser o pior. Se você usa muito leite, leite vai ser o pior para você, tá? Farinha branca vai ser o pior. Depende o que você usa mais. Todos são ruins, né? Aquele que você é mais viciado, é mais assim, fissurado, aquilo que, nossa, não fico sem um doce depois do almoço, não fico sem um doce no meio da tarde. Aí, então, esse é o pior para você, tá? Não existe uma ordem, esse aqui é o pior de todos, para todo mundo. Não, tem gente que não liga para doce, não come doce, mas toma refrigerante, por exemplo, ou é viciado em leite, né? Não fica sem café com leite. Então, aquele que você mais
precisa que você mais tenha esse hábito, esse é o pior para você, entendeu? Então não existe uma ordem. Vamos lá, primeiro eu vou falar do leite. O leite e os derivados do leite, requeijão, queijo, pão de queijo, creme de leite, café com leite, tudo que você... Manteiga ainda dá para usar um pouco, tá? Iogurte é a melhor forma de consumir o leite, porque ali ele já está fermentado, ele tem bacilos vivos, tá? Iogurte feito em casa, procura fazer iogurte feito em casa com bom leite, é a melhor forma de consumir o leite, a menos prejudicial para o seu corpo, tá? Não é iogurte comprado no mercado processado, dessas grandes empresas que têm um faturamento absurdo, né? Não é esse iogurte, é o iogurte que você faz em casa, uma coalhada, um kefir, um iogurte caseiro, tá? Esse tem bacilos vivos, já tem, é melhor para o seu intestino, tá? O leite, ele tem a lactose é uma molécula de açúcar do leite. O leite da vaca tem 10 vezes o tamanho da lactose do leite da mamãe humana, tá? Quando a gente é bebê, é filhote, todo o reino animal mamífero que mama, quando é filhote, ele produz lactase, que é uma enzima que quebra essa molécula da lactose para ela ser absorvida. Então, primeiro, a gente é humano, a gente não é bezerro. Então, a gente toma leite da mamãe. Quando a gente é filhote, quando a gente é bebê, até 6 anos de idade, mais ou menos, a gente produz bastante lactase para quebrar a molécula do leite da mamãe. Mas aí a gente começa a tomar leite de vaca, que é uma molécula desse tamanho da lactose, em relação a esse. É 10 vezes o tamanho da mamãe. Aí você já não tem a lactase, que quebra a lactose, tá? Aí esse leite fica em depósito no seu corpo, essa lactose. Começa a criar fungos, começa a criar inflamação no seu intestino, começa a criar muco no seu intestino. Faz aquele exame que coloca a câmera lá dentro do intestino e vê muco lá dentro, catarro dentro do seu intestino, quem toma muito leite e derivados, tá? Começa a criar muco no seu pulmão, então você fica com pigarro, você fica resfriado, com muito catarro, começa a inflamar a mucosa, porque o corpo inflama a mucosa do intestino, inflama todas as mucosas. Aí você tem rinite, aí você tem sinusite, aí você tem amidalite constante, aí você tem pigarro toda hora, entendeu? Fala com aquele pigarro na garganta ali. Isso é excesso de lactose. Aí você vai e compra leite e queijo sem lactose, paga uma fortuna, porque é o dobro do preço do com lactose. O que eles fazem? Não tem como tirar a lactose, eles colocam ali junto naquele leite, naquele queijo, lactase, uma enzima, a enzima que a gente não produz mais porque a gente não é mais bebê, a gente não precisa mais mamar, né? Então, eles vão e colocam lá quimicamente, naquele queijo que você está comprando caríssimo, a lactase. Aí você está comendo uma coisa sem lactose e acha que está fazendo bem. Quando você compra esse queijo, esse queijo, a lactase colocada ali, produz o que a gente chama D-glicose e D-galactose, tá? Tá ali para eu não errar. D-glicose e D-galactose. A D-galactose é altamente inflamatória, tá? Que vem da lactase colocada. É altamente inflamatória. Então dá no mesmo você comprar o produto sem lactose, tá? Outra coisa, ali tem outra coisa que chama caseína, que é a proteína do leite, que também causa uma irritação na mucosa do intestino e inflama o corpo, tá? Então não é só a lactose, tá? A caseína também, tá? A D-galactose, ela é tão inflamatória que ela causa envelhecimento precoce, tá?
Então, muitas vezes você acha assim, eu pareço muito jovem. Eu não tomo leite há séculos, né? Assim, às vezes eu como um queijo, entendeu? Às vezes você come um queijo, mas você está usando produto leiteiro todos os dias da sua vida? Todos os dias você toma café com leite, pão com queijo, pão com manteiga. Acha outra opção. Outro dia eu saí daqui da aula, do workshop, cheguei lá em casa e não tinha comida, porque quem que faz a comida lá de casa, tá? Quem que faz a minha comida? Não deu tempo, não fiz a comida. Cheguei e não tinha comida. Aí tinha um queijo que estava lá, muito gostoso, que eu comprei porque vieram meus tios do Rio lá no feriado visitar, estava lá esse queijo, lá na geladeira, né? E eu peguei, cortei 2 fatias de queijo, comi um sanduíche com pão integral. E jantei isso depois do workshop, porque não tinha comida feita e eu estava cansada para fazer comida. Então, de vez em quando você come um queijo, eu como um queijo, mas não é 3, 4 vezes ao dia. Então, você toma de manhã café com leite, pão com queijo, pão com manteiga. Na hora do lanche você come um pão de queijo. Aí, na hora do almoço, você come, sei lá, outra coisa. À noite, você come massa com queijo em cima, panqueca com queijo em cima. Então, é toda hora, né? Aí você não consegue mais metabolizar toda essa lactose, toda essa caseína, tá bom? Então, vamos passar para outro alimento, que vai ser o açúcar e seus derivados, tá? Doce, sobremesa, bolinho, biscoitinho, tá? Excesso de suco comprado pronto, de caixinha. A gente mora num país tropical, tá? Que tem muita fruta, e você vai num lugar, é caro, né? Se você sair, vai tomar um suco de fruta, é caro. Eu falo para você, não toma o suco de fruta. Primeira coisa, na hora que você come refeição, não é para você beber líquido. Então, você está comendo seu almoço, arroz, feijão, salada, arroz integral, né? Feijão, salada, sei lá o que você come, peixe, carne, frango, derivados de carne. O que você comer não é para você beber líquido. Se você ficar com sede, você toma um pouquinho de água, bem pouquinho, um golinho assim. Na hora que a gente come, não é para a gente beber. Então, você pede um suco de laranja desse tamanho, come outro prato desse tamanho, aquilo expande seu intestino, tá? Dilata seu estômago, dilata o seu estômago. Então, não toma líquido na hora da refeição, não toma. Sua digestão vai ser muito melhor, tá? Seu ácido ali digestivo, seu ácido gástrico vai ser para digerir os alimentos. Seu foco vai estar ali. E outra coisa, come a fruta, não toma o suco da fruta. Então, se quer laranja, come a laranja com um pouquinho do bagaço ali, tá? Corta a manga e come a manga. Não vai comprar suco pronto de caixinha de manga, cheio de conservante. Tudo tem conservante, gente. Alimento processado é outro que está aqui na lista, tá? Tudo tem conservante de alimento processado. Então, se você faz um suco, esse suco dura um mês? Não dura um mês, não é verdade? O suco de uma fruta. Para ele durar um mês dentro de uma caixinha, ele tem um monte de química, entendeu? Então, não compra suco pronto, tá? E não toma suco, come a fruta. Por quê? Falando do doce, todo o alimento que chega doce, sobremesa, bolo de leite condensado, essas coisas, pudim, tudo que é muito gostoso, né? A combinação de gordura com doce é criada pelo homem, não existe na natureza, tá? Gordura com doce, que é o sorvete, por exemplo, né? Que é o sonho, sabe aquele sonho de padaria frito? É gordura com farinha e doce, né? Isso é criado pelo homem, porque se você pegar as frutas que têm muito doce, elas têm pouca gordura. Uma manga tem muito doce, tem pouca gordura. Uma banana tem muito doce, tem pouca gordura. Às vezes um diabético não pode comer uma manga inteira, porque tem um pico de glicemia, né?
sobe o açúcar no sangue. Uma banana amassada com canela, sem mel, não precisa de mel, a banana já é muito doce. Quanto mais madura, mais doce ela fica. Então as frutas tropicais são muito doces, tem pouca gordura, né? Se você pegar frutas que têm mais gordura, o abacate é uma fruta que tem bastante gordura. Não é tão doce quanto um caqui, não é tão doce quanto uma manga, não é tão doce quanto um abacaxi, né? E ele tem gordura, o abacate, gordura boa para o nosso cérebro, come abacate, tá? Então, essa mistura de gordura com açúcar é muito viciante, tá? Que é o chocolate, que é o sorvete, que é o sonho de padaria, que é o donuts, que é esses bolos de aniversário, é gordura com açúcar, tá? Evita isso, evita essa combinação, porque ela é muito viciante, ela vicia mais que droga, tá? Pesquisas, estudos científicos inúmeros, e ela inflama. Quando o açúcar, o doce, quando eu falo açúcar, não é pegar o açúcar no açucareiro e comer, é pôr açúcar em algum alimento, ou no doce, na sobremesa, no doce de leite que você faz, no refrigerante que você toma, que vem lá 10 colherinhas de açúcar numa lata daquele refrigerante, né? Que é o mais vendido do mundo. Então, é muito doce, né? Quando ele chega no intestino, ele é logo absorvido no intestino delgado. E ele inflama ali as paredes do intestino delgado e sobe seu índice glicêmico. Mas a gente nem vai chegar a falar de diabetes agora, tá? Aí o que acontece? Se você tomar o suco em vez de comer a fruta, esse suco vai subir seu índice glicêmico e vai alimentar as bactérias ruins, o doce, da frutose mesmo, estou falando de doce, de açúcar, do açúcar da fruta. A frutose alimenta as bactérias ali do intestino delgado ruins e nem chega no intestino grosso. Então você precisa da fibra. É diferente você comer uma manga ou fazer um suco de manga. Quando você come a manga, se tem fibra, a fibra chega até seu intestino grosso, que é onde tem outras bactérias que precisam de fibra. Essa é a diferença do próximo item que eu vou falar, que é as farinhas, o alimento de alto índice glicêmico, tá? Que faz mal. Por exemplo, pão branco, arroz branco, massa, bolo, biscoitinho recheado que você compra lá no mercado, que vem empacotadinho. Tudo isso é farinha que não tem fibra. Então, se você vai comer um pão, come o pão integral, que tem fibra, porque a fibra chega lá no seu intestino grosso, onde tem bactérias que alimentam de fibra, bactérias boas que precisam de fibra, tá? Então, vai comer pão? Pão integral, bom. Vai comer bolo? Faz um bolo caseiro com frutas secas, com castanhas, isso tudo tem fibra, tá? Come frutas secas, come castanha, põe linhaça, tem tanta coisa, né, que a gente pode colocar assim, que acrescenta fibra na alimentação, porque a fibra vai alimentar a bactéria boa que a gente tem lá no final do intestino, que está lá esperando fibra para ela sobreviver, porque ela morre sem alimento, tá? E aí ficam vivas só as bactérias ruins que pegam logo aquilo que chega de açúcar. Então, esses alimentos processados, esse bolo, quando você compra um bolo, né, feito, aqueles de pacote, sei lá, quanto tempo que aquele bolo dura? 3 meses, 4 meses, 1 ano é a validade daquele bolo. Faz um bolo caseiro na sua casa. Quanto tempo dura esse bolo caseiro? Na geladeira, por exemplo, vai durar o quê? 1 semana, 10 dias no máximo. Então, tá cheio de química o alimento processado para ele durar, tá? E isso é muito prejudicial para o intestino, cria inflamação no seu corpo. Então, começa a fazer a comida
tá? Fazer comida, comprar mesmo legumes, verduras, cereais integrais e fazer comida, comprar pão bom. Esse pão integral dessas marcas gigantescas que a gente tem, que faz pão integral com fermentação natural, agora elas estão fazendo de pacote no mercado, não é bom, não tem quase nada de fibra, tá? Então, compra pão integral bom de um produtor menor, uma padaria que faz um pão integral bom, alguém que você conhece ou faz o pão em casa. Eu já fiz muito pão, entende, na minha vida. Agora não dá mais tempo, mas eu tenho onde comprar pão bom, integral, tá? Aprende a fazer pão integral, faz pão integral bom. Porque esse pão integral famosão aí, dessas marcas gigantescas, não tem, na verdade, as fibras. Eles põem a farinha branca e enche de fibras duvidosas ali, tá? Não tem a farinha integral. Então procura comer arroz integral, não comer arroz branco, evitar um pouco de massa. Se você está com dor, se você está com inflamação, se você tem dor na articulação, para que você vai ficar fazendo isso? Vai continuar com dor, vai continuar inflamado, vai continuar com sobrepeso. Outra coisa que acontece com o processo inflamatório é a baixa do metabolismo. Por isso que vem a síndrome tiroidite de Hashimoto, tá? Porque baixa o metabolismo. Baixar o metabolismo não deixa você perder o peso. Então você fala, mas por que eu não perco peso? Tá toda fofinha, né? Assim, com retenção de líquido, com retenção, incha as articulações, suas articulações ficam inchadas de inflamação, tá? Fofinha de inchaço no seu corpo, fofinha de inchaço, tá? E aí o que acontece? Você tá inflamada, você não vai perder peso, você começa a fazer dieta, você não perde peso, tá? Porque o metabolismo está muito lento, aí o intestino começa a ficar lento também, né? Aí vai menos ao banheiro, fica com dificuldade de funcionar o intestino. Tudo isso é processo do inflamatório no seu corpo, causando suas dores, piorando sua artrose, piorando suas articulações, tá? Então não tem como falar da coluna sem falar dos alimentos inflamatórios. Tem mais alimento inflamatório, por exemplo, gordura trans. A gordura trans é uma gordura transformada. Pega o óleo vegetal e transforma numa gordura que vai fazer durar mais os alimentos. E o pior disso tudo é que a gente tem na nossa legislação um limite, um nível de gordura trans aceitável. Então, muita coisa que a gente compra, que vem escrito que não tem gordura trans, tipo biscoito de pacote, tá? Tem, porque dentro da nossa legislação, até um certo volume de gordura trans naquele pacote é permitido. Então vem escrito 0 de gordura trans, mas tem. Porque a gordura trans é um poderoso conservante dos alimentos, tá? Você coloca ali, ele dura muito mais aquele bolo comprado no pacote, aquele biscoito comprado no pacote, aquela batatinha frita de pacote que você compra, salgadinho de pacote que você compra, tudo tem gordura trans e vem muitos escritos 0 de gordura trans. E você está comendo gordura trans sem saber, porque é permitido um pouco de gordura trans, tá bom? Outra coisa, batata frita, que eu falei, fritura. A fritura a gente pode comer fritura, tudo a gente pode comer, mas assim, não todo dia, raramente, numa ocasião especial, você vai fazer uma batata frita, você vai comprar uma batata frita ou vai num restaurante comer batata frita, aquele óleo ali daquele restaurante, você não sabe quanto tempo tá ali fritando. A batata, o carboidrato com o óleo, o pastel da feira, né? É uma delícia. Eu vou falar para você, eu gosto muito de fritura. Todo mundo gosta de fritura, não é verdade? Mas a gente tem que evitar e comer só de vez em quando, porque ali tem uma coisa chamada acroleína, que é altamente cancerígena, tá?
e causa inflamação, né? Então, assim, evita a fritura, evita, não compra mais aqueles óleos, óleo de soja, óleo de girassol, óleo de canola. Tenta cozinhar com azeite, com pouquinho azeite, com manteiga, com umas gorduras mais saudáveis, tá? Usa manteiga ghee, que é uma manteiga indiana, mas que já tem muito no Brasil, é sem lactose, ghee, G-H-E-E, manteiga ghee, tá? É uma manteiga mais saudável para o corpo, ela é usada até na medicina ayurvédica, para o seu estômago ficar bem, tá? É sabedoria lá dos indianos, tá? Então, a gente tem que pensar que o alimento inflamatório começa uma inflamação que no começo a gente não percebe. Ela é silenciosa, essa inflamação. Ela não aparece. Ela começa a aparecer assim, começa a cair o cabelo, aí começa o nariz, ter secreção, ter muco, coceira, rinite, funga, né? Aí começa uma dor de cabeça de sinusite, aí começa pigarro na garganta, aí começa uma dorzinha nesse dedo aqui, você não dá bola, daqui a pouco esse dedo começa a inchar, aí incha o dedinho todo, você também não dá bola, aí vai para outro dedo, aí esse joelho começa a doer, aí você não dá bola, vai indo, e você não muda a sua dieta, você não muda a forma como você vive, né? E a sua alimentação é muito importante. Vale a pena a gente dedicar um tempo para cuidar da alimentação. Aí você diz, eu não tenho tempo, tá? Eu não tenho tempo. Quando você tiver tempo lá na frente, quando você se aposentar, quando você ficar doente, você vai ter tempo e não vai ter saúde, não é? Então é importante dedicar um tempo agora para cuidar da sua saúde. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo de fazer minha comida, tá? Eu não tenho tempo nem de comprar. Então acha lugar que você pode comer mais saudável. Onde você for, eu vou em qualquer lugar. Eu viajo, fico um mês no Japão fora de casa comendo, às vezes só fora ou nas escolas, que graças a Deus tem uma boa alimentação. Mas olha, você chega num lugar para você comer, você chega num quilo, você vai escolher a opção mais saudável que tem ali para você, a menos inflamatória para você, tá? Então pega legumes cozidos, folhas cozidas, se tiver um arroz integral, uma carne grelhada em vez de frita, em vez de empanado, você pega eu como peixe, mas o peixe é empanado e frito. É melhor fazer um peixe grelhado, né? Um peitinho de frango grelhado. Então, escolha a opção mais saudável ali para você, em cada lugar que você for, entende? Na casa de outra pessoa. Eu vou na casa das pessoas, eu como o que tem ali, a não ser que eu não goste muito de uma comida, eu não como, mas eu como aquilo que tem, entende? Aquilo que me oferecem. Mas eu procuro comer a opção melhor ali para o meu corpo, mais saudável em cada momento. Não é que a gente não pode virar aquele radical extremo. O radicalismo extremo gera estresse no nosso corpo. Aí a gente começa a produzir cortisol, que é o hormônio do estresse. Então isso também não ajuda muito, tá? Então não fica assim muito radical, não posso isso, não posso isso, não posso isso. A gente pode ser mais radical quando a gente está doente. Se você está doente, se você está com muita dor, se você está com fibromialgia, se você está com esclerose múltipla, aí você vai ter que ter uma dieta mais radical e abrir umas janelinhas na sua dieta onde você pode compartilhar uma comida com uma pessoa, com sua família, um bolo de aniversário, num aniversário. Esses momentos de prazer, porque a comida também cumpre essa função de dar prazer, de socializar. Então a gente come em família, não é? Às vezes vai numa pizzaria com a família e come uma pizza ou pede uma pizza em casa, entende? Então você abriu ali uma janela, mas no dia a dia você tá lá sem comer o seu queijo que você gosta.
mas você não está podendo agora, porque você está com o joelho muito ruim, a coluna muito ruim, uma fibromialgia, você está toda inflamada, você está com dor no seu corpo inteiro. Então precisa ter a força de vontade de trazer de dentro de você, das suas entranhas, a força de vida que a gente tem, a força de sobrevivência, não é? Pensa numa situação drástica, né? Então você está lá, eu cresci na beira do rio, então o barco está afundando, né? Você precisa nadar, você precisa sair do fundo do rio, né? Tinha um rio no fundo da minha casa quando eu era criança, então a gente saía de barco, às vezes com o irmão, e virava a canoa. Você tem que sobreviver, você tem que sair. Então imagina, você tá com dor no seu corpo inteiro, tira de dentro de você aquela força que você tem que fazer para sobreviver. E essa força vai permitir que você faça a exclusão de alguns alimentos, como açúcar. Da outra vez, na outra live, pode ser a de sexta-feira agora, sexta-feira 12h33, toda quarta e toda sexta-feira 12h33 eu faço uma live aqui. A gente pode continuar esse assunto, a gente pode falar sobre alimentos, o que comer. Hoje eu falei dos inflamatórios, aí na próxima vez eu posso falar dos anti-inflamatórios. Então não adianta, por exemplo, você tirar o açúcar e pôr lá o aspartame, e pôr lá um monte de adoçante, sucralose, que vai ser tão ruim quanto ou pior, tá? O adoçante. Então, ou você se encher de mel, que também tem muita frutose, entende? Pouquinho, se está precisando de um doce, tá bom, adoça com um pouquinho de mel. Aí eu falo dos adoçantes também, porque não adianta também a gente fazer substituições que não vão ajudar, né? Como o leite sem lactose. É melhor a gente trazer de dentro aquela força assim, eu vou melhorar, eu quero passar esse processo inflamatório no meu corpo todo, meus dedos tudo torto, meu joelho que não dói, meu pé inchado, meu tornozelo tá uma bola, entende? Onde tocar no meu corpo dói, entende? Vamos sair dessa situação com uma força interna lá de dentro, traz essa força de dentro de você, é a força da sua sobrevivência, tá? Viver melhor, viver a vida plena, poder viver, poder fazer as coisas, levantar da cama, sair do sofá, entendeu? São as queixas que vocês me passam aqui. Eu tô só na cama, entende? Eu tô só no sofá. Então vamos sair do sofá, sair da cama, fazer atividade, tá? Começa a pensar nas coisas que você está comendo e excluir essas coisas com coragem, com determinação, tá? Não precisa ser um radicalismo absurdo, mas se você está doente, precisa ter um comprometimento de não fazer, de não comer. E às vezes o segredo é não ter em casa, não é? Não ter em casa, não ter. Senão você come. Se você comprar aquele bolo na padaria, você vai comer o bolo, mesmo que, comprei para aqueles lá que, né, hashtag se vira marmanjo, comprei para aquele marmanjo lá, aquele bolo, você vai comer o bolo, entendeu? Então não compra, se ele quiser ele compra o bolo para ele, tá? Não compra, mas eu tenho 3 filhos adultos que moram comigo, hashtag se vira marmanjo, você compra aí essas porcarias que você come. Agora aqui eu não vou mais comprar porcaria. Por quê? Porque senão eu vou comer a porcaria. Então não tem. Tem frutas secas. Tá com muita vontade de comer doce? Come damasco, tâmara. Compra lá na cerealista, vai lá, compra frutas secas, come uma fruta seca, tem muito magnésio, tem triptofano, você vai dormir melhor, tá? Não gosto de frutas secas. Comprei pra mim, tá? Então, se cuida. Sexta-feira, 12h33, a gente continua. Quem não assistiu a live de ontem sobre dores articulares, como tratar com a mão, vai assistir. Então, faz a dieta alimentar e trata os pontos. Você vai ter um resultado muito melhor. Para isso que eu estou aqui, para te ajudar. Tá bom?
E quem ainda quiser, vem para o curso. Hoje é o último dia, Cinderela, 12 horas já não tem mais. Então, 11h59 tem um curso, pode fazer em boleto, dividido em 4 vezes, sem juros, tá? Dá um boleto de R$ 349,25, você pode fazer se você não tem cartão de crédito. No cartão de crédito você pode dividir em 12 vezes o valor do curso, com um pouquinho de juros, tá? No boleto não tem juros, tá bom? Então, sexta-feira a gente se encontra aqui para continuar esse assunto. Beijo! Fiquem bem, tá?